Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 4 Operações e na aula de hoje a gente vamos resolver uma questão que envolve um triângulo retângulo, tá certo? Antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho, assim você será notificado quando a gente postar novos vídeos, tá certo? Bom, então vamos iniciar aí. Entre dois postes de madeira foi colocada uma viga de cimento com 5 metros de comprimento conforme indica a figura, tá certo? Então aqui temos dois postes, certo? E entre os postes foi colocada uma viga de cimento de 5 metros, tá? Aqui, essa viga aqui, ela tem 5 metros, certo? Continuando. Sabendo-se que a diferença entre as alturas dos postes é 3/5 do comprimento da viga. Então, a distância x entre eles em metros é. Então, vamos lá. A questão diz que temos dois postes, né? E entre os postes foi colocado essa viga aqui com 5 metros. A questão diz que a diferença de altura entre esses dois postes, ou seja, quando a gente traça uma linha aqui, a diferença de altura desses dois postes é 3/5 do tamanho dessa viga aqui. Então, vamos fazer isso aí, 3/5 do tamanho da viga, certo? Eu posso fazer aqui, ó, cortar aqui e vou ter o resultado igual a 3. Mas se eu não tivesse essa visão, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar, fazer 3/5 do tamanho da viga e faria essa multiplicação aqui de fração. Eu não estou vendo aqui um número embaixo do 5. Eu posso colocar 1, todo número é uma fração. Se eu pegar 5 e dividir por 1, vai dar 5, então todo número é uma fração. E como que eu faço uma multiplicação de fração? Eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá certo? Então vai ficar 3 vezes 5, 15, 5 vezes 1, 5, certo? 15 dividido por 5 vai dar 3, tá certo? Deu o mesmo resultado. Poderia ter cortado aqui logo de cara e ter encontrado 3, ou faço a multiplicação de fração, tá certo? E a questão está querendo qual que é a distância x, ou seja, eu vou colocar aqui em cima o valor de x, tá? Tá aqui embaixo, eu vou colocar aqui em cima. A questão está querendo saber qual que é a distância x entre os postes, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, se a gente reparar, o que a gente encontramos aqui? Aqui tem um ângulo de 90 graus, certo? Esse lado e esse lado aqui que ele chamou de x, que encostam no ângulo de 90 graus, é chamado de catetos, certo? E esse outro lado aqui que não encostam no ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa, tá certo? Bom, para a gente resolver essa questão aqui, a gente vamos ter que usar o teorema de Pitágoras, certo? Então, para a gente resolver essa questão aqui, a gente vamos usar o teorema de Pitágoras. E qual que é a fórmula do teorema de Pitágoras? É a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá certo? Então, a gente temos aqui a fórmula do teorema de Pitágoras e vamos substituir esses valores que a questão deu no teorema para a gente encontrar o valor de x, tá certo? Que a gente está procurando. A nossa hipotenusa é esse lado aqui que não rela no ângulo de 90 graus, tá certo? Então, hipotenusa ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado igual. Eu disse que os lados que relam no ângulo de 90 graus são os catetos, certo? Então, A ao quadrado pode ser tanto faz esse cateto ou esse. Como a gente tem esse, então a gente vai colocar 3 ao quadrado, mais o x aqui que a gente não sabe, a gente vamos chamar de x e ele tem que estar ao quadrado, tá certo? Então já substituímos valores, né, na fórmula do teorema de Pitágoras. Agora a gente vai resolver isso aqui. Como que a gente faz? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, então 5 vezes 5 é 25, igual 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3 que vai dar 9, mais
x ao quadrado, certo? Bom, 25 igual a 9 mais x ao quadrado é a mesma coisa do que x ao quadrado mais 9 igual a 25. Então, eu vou só reescrever aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá certo? Eu não fiz nada, apenas reescrevi trocando de lado os carinha aqui. Bom, assim fica mais fácil da gente visualizar, tá certo? Então eu vou subir aqui para cima para ter mais espaço. O que acontece? Aqui eu tenho uma equação, certo? Eu vou deixar o x ao quadrado desse lado, do sinal de igual, e vou passar o 9 para esse lado. Quando o 9 passar para esse lado, ele está positivo, ele passa para cá, negativo. Então vai ficar x ao quadrado igual a 25 menos 9, tá certo? Então faz x ao quadrado igual a 25 menos 9 dá 16, certo? Bom, esse expoente 2 aqui, quando eu isolar o x desse lado do sinal de igual, esse expoente 2 aqui, ele passa em forma de raiz, tá certo? Então vai ficar x igual raiz quadrada de 16, certo? Qual que é a raiz quadrada de 16? Qual o número que, multiplicado ele vezes ele, que vai gerar 16? É o 4, tá certo? Então, a gente encontrou aqui o valor que a gente estava procurando de x. Então, a gente encontrou x igual a 4 metros, tá certo? Porque a questão trouxe as medidas em metros, tá certo? Então, o nosso x aqui vale 4 metros, tá? Tudo aqui está em metros, tá certo? Pessoal, na aula de hoje é isso, tá certo? Espero que tenham gostado. Se ainda não for inscrito, se inscrevam no canal e até a próxima.